Oi, vamos falar de cosseno agora? Como a gente viu lá no seno, o cosseno também vai ter a mesma definição de lá do seno, que é o quê? Vou achar aqui para vocês, ó. Medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Então, assim, se você olhar no triângulo aqui, ó, ou na circunferência, a gente vai ter o mesmo triângulo retângulo, só que agora a gente vai estar falando do cosseno. Enquanto o seno era nessa daqui, o cosseno vai estar nessa linha aqui agora. O cosseno vai ser essa medida, a medida desse pedaço de raio aqui. Então, dependendo de onde esteja o triângulo, de onde esteja o ângulo, esse pedaço aqui, ó, esse tamanho vai ser maior ou menor. Então, a medida do cosseno, ó, o cosseno de alfa, é a medida de OC. Ele faz uma demonstraçãozinha aqui que eu acho que não vale muito a pena a gente ficar nesse trabalho. Então, cosseno continua sendo o cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que agora a gente vai falar do ciclo trigonométrico. Aqui eu trouxe um ciclo que já tem a parte do seno e a parte do cosseno, ó, a parte do cosseno que está aqui em verdezinho. Então, para todo arco AP do ciclo trigonométrico de medida alfa, com um ângulo entre 0 e 2π, porque 0 e 2π é de 0 a 360 graus, temos esse daqui, ó, onde o eixo vertical é o eixo dos senos e o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, que é o que a gente chama das abscissas, que era o x que a gente conhecia lá e aqui era o y, né? Pronto. Note, portanto, que o seno e cosseno podem ser positivos ou negativos, dependendo do quadrante ao qual o arco pertence. Vocês lembram que a gente viu lá, ó, que o seno era positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai ver um slide que tem exatamente os sinais do cosseno. É um dos próximos. Agora, a gente vai ver aqui, ó, os valores do seno com os pontos da circunferência. Então, a gente vê de 0, de π sobre 2 e assim por diante, né? Ó, primeiro que a gente vai ver aqui é o de 0 grau. Lá, quando a gente trabalhou com seno, a medida a gente que olhava aqui. Só que agora, 0 tá aqui, ó. E é essa medida inteira. Daqui do centro até o 0, você tem a medida 1, porque a circunferência é unitária, a circunferência trigonométrica é unitária, sempre é raio 1. Então, aqui o cosseno, aqui, ó, vai ser 1. E vocês lembram que o par ordenado é sempre cosseno e seno? Então, o cosseno representa o valor de x e o seno representa o valor de y. Então, aqui, ó, o cosseno de 0 grau é 1. A mesma coisa vai acontecer com π sobre 2. Agora, ele está aqui, ó. Π sobre 2 é aqui em cima. Mas, se você olhar, daqui para cá, ó, se você olhar, o local dele aqui é 0. Ele não vai ter tamanho aqui, ele não tem linha vermelha, tá vendo? Então, o cosseno de π sobre 2 é 0, ó. O primeiro valor aqui, o valor da abscissa. 180 vai estar do outro lado. Mas lembra que no seno aqui era 1 e aqui era menos 1. Porque um estava em cima, o outro estava embaixo. Agora, no cosseno é exatamente o contrário. Se o lado de cá é 1, o outro lado inverso vai ser menos 1, porque é menos 1, 0 e 1. Então, se o ângulo está do lado de cá e ele está com essa medida toda aqui, ó, esse valor vale menos 1. Então, o cosseno de 180 graus é menos 1, porque está aqui na linha. Se ele está na linha do seno, ou ele vai ser menos 1 ou vai ser 1. Se for 180 graus, é menos 1. Se for 0, é 1. Próximo slide. Ok. Agora a gente vai falar sobre 270 e 360 graus, que são os outros ângulos que são notáveis nesse sentido. Não sei o que foi isso, gente. Sim. Aqui.
Agora a gente está aqui, ó, 270. 270 é esse ângulo aqui. E acontece a mesma coisa que acontece com 90, ó. 90 estava aqui embaixo, então aqui foi zero. Você vê que não tem medida aqui, ó, na linha dos cossenos. Então, o cosseno de 270 graus, que é 3π sobre 2, é zero. E 360? 360 está aqui, que é 2π. Você vê que ele é a medida inteira. Então, novamente, é 1, que é a medida completa. Então, se você tem aqui... Ave Maria, gente, deixa eu limpar esse frame aqui. Se você tem aqui a circunferência... Tem a circunferência aqui, tá? Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0 e aqui é 0. Para o cosseno. Basta lembrar isso. De um lado é 1, do outro lado é menos 1. Agora aqui tá os sinais. Lá no seno a gente tinha assim, ó. Positivo, positivo, negativo, negativo. Agora não, a gente tem o primeiro quadrante e o quarto quadrantes positivos. O segundo e o terceiro negativos. Muda um pouquinho. Por quê? A medida, como a gente está pegando em consideração aqui, ó, a medida do eixo X, então as medidas vão estar aqui. Essa parte é positiva e essa parte é negativa. Só isso. O importante é vocês lembrarem isso. A definição de seno a gente vai precisar ficar lembrando cateto oposto. Não. O mais importante é lembrar dos sinais e dos valores principais. Outra coisa para vocês. Do mesmo jeito que o seno, os valores de seno de 30, de 45 e de 60 graus era o mesmo, do cosseno continua a mesma coisa, continua os mesmos valores do cosseno. Cosseno de 30 graus continua a raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60, 1 meio. Então, da mesma forma que a gente trabalhou com seno na questão de fazer a relação com os ângulos, a gente também pode fazer com o cosseno. Por exemplo, ele me diz aqui, ó, a partir do cosseno de π sobre 4, π sobre 4, para quem não sabe, é 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, vamos obter o cosseno de 3π sobre 4, cosseno de 5π sobre 4 e de 7π sobre 4, ó. Observando que está o mesmo denominador, porque são os ângulos que derivam dele, né? São os múltiplos de 45. O primeiro ângulo que a gente vai fazer é o de 3π sobre 4, que é 135 graus, né? E aí, o cosseno dele é o mesmo... ele é múltiplo de 45, só que ele está aqui no segundo quadrante. Ele vai ter o mesmo valor numérico do que o cosseno de 45 graus, mas por estar no segundo quadrante, ele vai ter sinal negativo, porque aqui, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, aqui é menos π, ou menos raiz de 2 sobre 2. Já o de 5π sobre 4, que é 225, ele também está aqui, ó, no terceiro quadrante. E os ângulos do terceiro quadrante têm cosseno negativo. Como ele é uma variação, ele é um múltiplo de 45, então ele vai pegar o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2, e só mudar o sinal, que é negativo. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa a gente vai fazer agora com 7π sobre 4, que é 315. Só que 315 está no quarto quadrante. Quarto quadrante tem sinal positivo, que é o mesmo sinal de π sobre 2, ou de π sobre 4, que é positivo. Então, esse ângulo tem ângulo igual ao ângulo de 45 graus, que é π sobre 2. A gente fez o de seno com 30 graus. Agora a gente está fazendo o cosseno com 45. Eu poderia fazer com 60? Poderia, porque daria os mesmos resultados. Próximo. Vamos ver alguns exemplos agora. Eu não vejo quantos a gente vai dar para fazer, né? Primeiro exemplo. Obtenha por redução ao primeiro quadrante os valores abaixo. Cosseno de 120 graus. Gente, 120 graus é 2 vezes 60 graus. Quem é 60 graus? Π
sobre 3. Então, aqui é 2π sobre 3, para quem não lembra. Então, 60 graus, ou 120 graus, ele é um múltiplo de 60. Como a gente está fazendo de cosseno, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, qual é o cosseno de 60 graus? Quanto é o cosseno de 60 graus, para quem não lembra? Raiz de 3 sobre 2. Logo, o cosseno de 120 graus tem que ser obrigatoriamente menos o meio. Gente, eu errei. Não é o cosseno, aqui não é isso aqui. Limpar, esquece, é um meio, gente, perdão. É um meio, eu errei, eu não lembro de cor. Porque o cosseno, ó, o cosseno de 60 graus é um meio, eu troquei com de 30. Então, aqui tem que ser menos um meio. A professora erra, perdão. Pronto. Chega, eu falei baixinho, né? Coisa feia. Pronto. Agora a gente vai para o próximo, que é 4π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus também, não é isso? 60 graus, 4 vezes 60, 240, ó. Tá aqui no terceiro quadrante. Então, novamente, sinal negativo, então, novamente, um meio. Gente, eu vou deixar os outros 2 exemplos para o próximo e a gente continua.